nationem sapientiae letificatus. Undelas tibi sit, qui es onus laudis, et gaudium vitae, spes et honor fortissimus, dans premia lucis. Sermões de Santo Antônio. Tradução de Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este belíssimo livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, possam, devam e queiram, isso é possível via Pix, apoia-se o Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Ao tornar-se membro, você assina, faz uma assinatura mensal, cujo valor começa a R$ 1,99 ao mês, caso isso meu trabalho valha, e há outras possibilidades ainda. A assinatura é você quem escolhe o quanto pode, deve e quer, caso concorde com o que aqui é feito e queira participar. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Eu também peço para que, por favor, orem por mim. Orem por mim, a Deus nosso Senhor. Muito obrigada. Que Deus vos abençoe, meus caros. Seguimos para o 5º domingo da Quaresma. Temas do sermão. Evangelho do 5º domingo da Quaresma. Quem de vós me convencerá de pecado? Este evangelho divide-se em 7 partes. Primeiramente, sermão aos pregadores ou aos prelados. Animai-vos, filhos de Benjamim. Parte primeira, sermão sobre a paixão de Cristo. Cristo vindo como sumo sacerdote. Parte segunda, sermão para aqueles que ouvem a palavra do Senhor e contra aqueles que não querem ouvi-la. Levanta-te e desce. A quem fala? E eis que trarei. Parte terceira, sermão sobre a vigilância de Cristo a nosso respeito e sobre sua paciência diante das blasfêmias dos judeus. O que vês tu, Jeremias? E ai de mim, minha mãe. Parte quarta, sermão sobre a glória e a ruína do progenitor. Uma oliveira fértil. Sermão sobre a mortificação do justo. Os dias da vida foram. Parte quinta, sermão sobre a glorificação de Cristo. É o Pai que glorifica. Parte sexta, sermão sobre a natividade do Senhor. Naquele dia brotará uma fonte da casa de Davi. Sermão sobre as 4 prerrogativas do corpo glorificado. No terceiro dia ressuscitará. As propriedades do abutre e do grou. E parte sétima, sermão contra os ingratos. Por acaso tereis sido um deserto para Israel? Exórdio, sermão aos pregadores ou aos prelados. Qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não me credes? Aos pregadores diz Jeremias: animai-vos, filhos de Benjamim, no meio de Jerusalém fazei soar a trombeta em Técoa e levantai o estandarte sobre Bet-Acarém. Benjamim interpreta-se filho da direita, Jerusalém, visão de paz, Técoa, trombeta, e Bet-Acarém, casa estéril. Animai-vos, pois, e não temais, ó pregadores, filhos de Benjamim, filhos da direita, isto é, da vida eterna, da qual é dito longa vida na sua direita. Animai-vos, digo-vos, no meio de Jerusalém, isto é, na igreja militante, na qual existe a visão da paz, quer dizer, a reconciliação do pecador. E corretamente diz no meio. O centro da igreja é a caridade, que se estende ao amigo e ao inimigo. E para manter-se neste centro, o pregador deve exortar e ajudar os fiéis da igreja. E em Técoa, isto é,
Entre aqueles que, quando fazem alguma coisa, tocam a trombeta diante de si, como os hipócritas, que se gloriam de si mesmos entre as multidões das nações, como se diz no livro da sabedoria. Fazei soar a trombeta da pregação, para que, quando a ouvirem, digam: ai de nós que temos pecado, ó Senhor. E em Bet-Acarem, isto é, na casa estéril, na casa daqueles que são privados do humor da graça, estéreis de boas obras, cuja terra, isto é, a alma, não recebe nenhuma gota do sangue que escorre do corpo de Cristo, levantai o estandarte da cruz. Pregai a paixão do Filho de Deus, porque agora é o tempo da paixão. Anuncia aos mortos, a fim de que ressurjam na morte de Jesus Cristo, que hoje, com as palavras do Evangelho, diz às turbas dos judeus: quem de vós me arguirá de pecado? Observa que neste Evangelho há 7 episódios que devem ser considerados. Primeiro, a inocência de Cristo, que diz: quem de vós me arguirá de pecado? Segundo, a diligente, amorosa escuta de sua palavra, quando diz: quem é de Deus ouve as minhas palavras. Terceiro, as blasfêmias dos judeus. Não dizemos nós com razão que tu és um samaritano e que tens um demônio? Quarto, a glória da vida eterna para quem observa sua palavra. Em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Quinto, a glorificação feita pelo Pai. Meu Pai é que me glorifica. Sexto, a exultação de Abraão. Abraão, vosso pai, regozijou-se com a esperança de ver o meu dia. Sétimo, o apedrejamento tentado pelos judeus e Jesus que se esconde. Pegaram em pedras para lhe atirarem. Observa também que neste domingo e no seguinte lê-se Jeremias e é cantado o responsório Estes são os dias, junto com outros responsórios nos quais se omite o Glória ao Pai. Primeiro, a inocência de Jesus Cristo. O Cordeiro inocente que tomou sobre si o pecado do mundo, que não cometeu pecado nem se encontrou engano na sua boca, tomou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores, com razão pode dizer: quem de vós poderá acusar-me, isto é, arguir-me ou convencer-me de pecado? Certamente ninguém. Como podia alguém acusar de pecado aquele que viera para tirar os pecados e dar a vida eterna? Por isso, hoje o apóstolo, na carta aos Hebreus, diz: Cristo vindo assistens como pontífice dos bens futuros, etc. Assistens é o mesmo que ajudante ou obediente. Cristo foi assistens, esteve próximo a nós para ajudar-nos. Diz o profeta: aliviou o pobre na sua miséria. O gênero humano era pobre porque despojado dos dons gratuitos dados por Deus e prejudicado na sua natureza. Estava nessa condição sem ninguém que lhe desse ajuda. Veio Cristo, esteve-lhe próximo, ajudou-o quando lhe perdoou os pecados. Foi também obediente a Deus Pai, obediente até a morte e morte de cruz, na qual, para a reconciliação do gênero humano, ofereceu a Deus, seu Pai, não o sangue de bodes ou de touros, mas o próprio sangue, para purificar a nossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Cristo é chamado Pontífice dos bens futuros. Pontífice significa que serve de ponte, que é caminho para aqueles que o seguem. Havia 2 mensagens, uma adiante da outra, a margem da mortalidade e aquela da imortalidade, entre as quais corria um rio intransponível, o rio das nossas iniquidades e das nossas misérias, das quais diz Isaías: as vossas iniquidades escavaram um abismo entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados vos esconderam a sua face, de modo que já não vos ouve. Portanto, veio Cristo, nossa ajuda e pontífice, que fez de si mesmo a ponte da margem da nossa mortalidade para aquela da sua imortalidade, para que sobre ele, como sobre uma madeira colocada transversalmente, pudéssemos passar para a posse dos bens futuros. Com isso disse Pontífice dos bens futuros e não dos presentes, que ele jamais prometeu a seus amigos. Antes, diz-lhes: haveis de ter aflições no mundo. Cristo, pois, veio para tirar-nos os pecados como Pontífice dos bens futuros, isto é, para dar-nos os bens eternos. Portanto, quem poderá acusá-lo de pecado? O que é pecado, senão a transgressão da lei divina e a desobediência aos mandamentos de Deus? Portanto, quem poderá acusar de pecado aquele cuja lei foi a vontade do Pai?
que obedeceu não só ao Pai Celeste, mas também à sua mãe pobrezinha. Quem de vós, pois, poderá acusar-me de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Não criam na verdade porque eram filhos do diabo, que é mentiroso, antes pai da mentira, porque é seu inventor. Segundo, a escuta da palavra de Cristo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. O termo hebraico que indica Deus é traduzido para o grego como theos, que se assemelha a Deus e que significa temor. É de Deus aquele que teme a Deus, e quem teme a Deus ouve as suas palavras. De fato, Deus, por boca de Jeremias, diz: levanta-te, desce para a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Levanta-se aquele que, tomado pelo temor, arrepende-se daquilo que fez, e desce para a casa do oleiro, quando reconhece que é barro e teme que o Senhor o despedace como o vaso de argila. E ali ouve as palavras do Senhor, porque é de Deus, e porque teme a Deus. Diz Jerônimo, abre aspas, é grande sinal de predestinação ouvir de bom grado as palavras de Deus e ouvir as notícias da pátria celeste, como alguém que ouve de boa vontade as notícias da pátria terrena. Fecha aspas. Fazer o contrário é sinal de obstinação. Portanto, é dito, por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Como se dissesse, por isso vós não ouvis a Deus, porque não o temeis. De fato diz Jeremias, a quem falarei eu? E a quem conjurarei que me ouça? Os seus ouvidos não estão circuncidados e não podem ouvir. A palavra do Senhor tornou-se para eles um motivo de opróbrio. Não a receberão. E de novo, eis o que diz o Senhor. Farei apodrecer a soberba de Judá, isto é, dos clérigos, e a de Jerusalém, isto é, dos religiosos. E este povo perverso, isto é, os leigos, que não quer ouvir as minhas palavras e que persiste na maldade do seu coração. E continua. Engrandeceram-se e enriqueceram, engordaram e engrossaram, e transgrediram perversamente os meus preceitos. Não defenderam a causa da viúva. Porventura não hei de punir esses excessos, diz o Senhor, e não me havei de vingar de tal gente? E, igualmente, eu farei vir calamidades sobre este povo, fruto dos seus desígnios, porque não ouviram as minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Por que me trazeis vós incenso de Sabá e cana de suave odor das terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são agradáveis, nem as vossas vítimas me agradam, diz o Senhor. Sabá interpreta-se rede ou prisioneira. No incenso é indicada a oração, na cana ou canela a confissão do crime ou a proclamação do louvor. Quem não ouve as palavras de Deus e rejeita a sua lei, que é a caridade, na qual está a plenitude da lei, este em vão apresenta ao Senhor o incenso da oração de Sabá, isto é, da vaidade do mundo, da qual é seduzido e feito prisioneiro. E em vão oferece a canela cheirosa do canto de louvor, que exala um suave perfume. Acrescente, se for feito na caridade. Canela que provém de uma terra distante, isto é, de uma mente impura, que mantém o homem distante de Deus. Os vossos holocaustos, isto é, os vossos jejuns, não são do meu agrado, e os vossos sacrifícios, isto é, os vossos óbulos, não me agradam, diz o Senhor, porque rejeitastes a caridade. Numa palavra, todas as nossas obras são inúteis em relação à vida eterna, se não forem perfumadas com o bálsamo da caridade. Terceiro, a blasfêmia dos judeus contra Cristo. Os judeus responderam dizendo, não dizemos nós com razão que tu és um samaritano e que tens um demônio? Jesus respondeu, eu não tenho um demônio, mas honro o meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a procure e julgue. Os samaritanos, transferidos de Assíria, haviam conservado em parte os ritos de Israel e em parte aqueles dos pagãos. Os judeus não tinham relações com eles, porque os julgavam impuros. Por isso, quando queriam insultar alguém, chamavam-no de samaritano.
Samaritanos interpreta-se guardas, porque tinham sido mandados pelos babilônicos para guardar, vigiar os judeus. Dizem, portanto, não dizemos nós, com razão, que és um samaritano? Jesus, não negando, aceita esta afirmação, porque ele é o guarda. Não dorme nem cochila quem guarda Israel e vigia o seu rebanho. De fato, diz o Senhor a Jeremias, o que vês tu, Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara vigilante. Ou, segundo outra versão, vejo um ramo de nogueira, ou de avelanzeira, ou de amendoeira. E o Senhor a mim, viste bem, eu de fato vigio sobre a minha palavra para cumpri-la. A vara, assim chamada de vigor ou de verdor viriditas, ou também porque governa, representa Jesus Cristo, que é o poder de Deus, que é plantado junto à corrente das águas, isto é, a plenitude da graça, que é verde, isto é, imune a qualquer pecado, e que diz de si mesmo, se fazem isso com um lenho verde, o que será daquele seco? E a ele o Pai disse, governá-los-ás com vara de ferro, isto é, com inflexível justiça. Esta vara vigiou sobre sua palavra para que se cumprisse, porque aquilo que pregou com a palavra mostrou-o depois nas obras. Vigia sobre sua palavra aquele que traduz nas obras aquilo que prega com a palavra. Outra aplicação. Cristo é chamado vara vigilante porque, como ladrão vigia de noite e rouba na casa de quem dorme, carregando as coisas com uma vara da qual existe um gancho, assim Cristo, com a vara da sua humanidade e com o gancho de sua cruz, roubou as almas do diabo. De fato disse, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim, com o gancho da Santa Cruz. Também o dia do Senhor virá de noite como um ladrão. E no Apocalipse se lê, se não vigiares, virei a ti como um ladrão. Igualmente, Cristo é chamado vara de nogueira, ou avelanzeira, ou de amendoeira. Observa que o fruto destas árvores tem o núcleo, polpa ou amêndoa doce, a casca sólida e a pele, casca externa, amarga. No núcleo doce é representada a divindade de Cristo, na casca sólida, a sua alma, na pele amarga, a sua carne, o seu corpo, que sofreu a amargura da paixão. Cristo vigiou sobre a palavra do Pai que chamou seu, porque o Pai foi uno para cumpri-la. Com efeito, diz, faço como o Pai me ordenou. Por isso eu não tenho um demônio, porque executo o mandamento do Pai. Portanto, blasfemando, os falsos judeus falsamente afirmam, tens um demônio. De sua blasfêmia falando em nome de Cristo, Jeremias diz, ai de mim, minha mãe, por que me geraste para ser um homem de rixa, um homem de discórdia em toda a terra? Nunca emprestei dinheiro e ninguém me emprestou, mas todos me amaldiçoam, diz o Senhor. Observa que o ai de mim é duplo. Existe o da culpa e o da pena. Cristo teve aquele da pena, mas não aquele da culpa. Portanto, ai de mim, minha mãe, por que me geraste para tão grande pena, homem de rixa e homem de discórdia? A rixa é aquela que se acende entre muitas pessoas. Por isso, eis o rixoso, assim chamado pelo rosnar do cão, porque está sempre pronto a contradizer e a brigar. E a discórdia é como dizer corações diversos, diversa corda. Discórdia é como dizer corações diversos, diversa corda. Discordar é como ter um coração diverso. Assim, entre os judeus, por causa das palavras de Cristo, há rixa, porque, como cães, estavam sempre prontos a latir e a contradizer, e tinham um coração diverso. De fato, alguns diziam, é bom. Outros, em vez, replicavam, não, enganas as multidões. Nunca emprestei dinheiro e ninguém me emprestou. Foenerator, em latim, chama-se tanto aquele que empresta dinheiro como aquele que o recebe. Cristo não foi foenerator, porque não encontrou entre os judeus ninguém ao qual emprestar a soma da sua doutrina. Não foi foenerator porque ninguém quis multiplicar com as boas obras o tesouro do seu ensinamento. Ao contrário, todos atiravam impropérios contra ele, dizendo, és um samaritano e tens um demônio. E Jesus respondeu, eu não tenho um demônio.
Recusa a falsa acusação, mas em sua paciência não rebate o ultraje e responde: eu honro meu pai, tributando-lhe a devida honra, atribuindo tudo a ele. Vós, porém, me desonrais. Sempre falando em nome de Cristo, diz Jeremias nas Lamentações: diante do povo tornei-me o escárnio de todos os dias. E ainda oferecerá a face ao que o fere, fartar-se-á de opróbrios. Mas eu não procuro a minha glória. Como os homens que às injúrias respondem com as outras injúrias. Do Pai é que espera a sua glória, e então acrescenta: há quem a busque e julgue. E sempre pela boca de Jeremias: mas tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça, que sondas o coração e a mente, faze que eu veja a vingança que tomarás deles. Observa ainda que o juízo é duplo. O primeiro de condenação, do qual é dito: o pai não julga ninguém, mas confiou todo o juízo ao filho. O segundo de separação, do qual o filho, no introito da missa de hoje, diz: julga-me, ó Deus, e separa a minha causa daquela da gente não santa. Neste sentido é dito: é o Pai que procura a minha glória e a separa da vossa, porque vós vos gloriais segundo este mundo, mas eu não. A minha glória é aquela que eu tive do Pai, antes que o mundo existisse, e é muito diversa da jactância humana. Sentido moral. Tens um demônio. Demônio é chamado pelos gregos daimonion, isto é, perito, conhecedor das coisas. Daimon em grego significa conhecedor, que sabe muito. Portanto, quando alguém, adulando-te ou aprovando-te, te diz: és um perito e sabe muitas coisas, está te dizendo: tens um demônio. Mas tu deves imediatamente responder com Cristo: eu não tenho um demônio. Por mim mesmo, não sei nada, não tenho nada de bom, mas honro meu Pai. A Ele atribuo tudo e a Ele dou graças, dele vem toda a sabedoria, toda a capacidade, toda a ciência. Eu não procuro a minha glória, e digo com o bem-aventurado Bernardo: verbo da glória, não me toques. Toda a glória é devida só àquele ao qual se diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E sempre Bernardo continua: o anjo não procura no céu a glória de outro anjo, e o homem quererá aqui na terra ser louvado por outro anjo? O anjo não procura no céu a glória de outro anjo, e o homem quererá aqui na terra ser louvado por outro homem? Quarto, a glória eterna daquele que observa a palavra de Cristo. Em verdade vos digo, se alguém observar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, como também os profetas. E tu dizes: quem observar a minha palavra não verá a morte eternamente. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem pretendes ser? Respondeu Jesus: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória é nula. Amém, que significa em verdade, sinceramente e seja feito, é um termo hebraico, como aleluia. E como João narra no Apocalipse, que no céu ouviram-se as palavras Amém e Aleluia, assim, estas duas palavras foram ensinadas pelos apóstolos a todas as gentes para que a proclamassem aqui na terra. Em verdade vos digo, se alguém observar a minha palavra, não verá a morte eternamente. A morte, mors, deriva seu nome de mordida, latim morsus, do primeiro homem. Deriva seu nome da mordida do primeiro homem, que, mordendo o fruto da árvore proibida, encontrou a morte. Se tivesse observado a palavra do Senhor, come de todas as árvores do paraíso, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não teria morrido eternamente. Mas já que não a observou, encontrou a morte e pereceu junto com toda a sua posteridade. Por isso Jeremias diz: o Senhor te pôs o nome de oliveira fecunda, formosa, fértil, atraente. A voz de sua palavra acendeu-se um grande fogo e queimaram-se os seus frutos. A natureza humana, antes do pecado, na sua criação, foi uma oliveira. Foi criada num campo damasceno, lugar árido,
mas foi depois plantada, por assim dizer, num jardim de delícias. Foi fecunda e fértil pelos dons gratuitos, bela pelos dons da natureza, frutífera pela fruição da bem-aventurança eterna, atraente na sua inocência. Mas, ai, ao som daquela palavra grande, isto é, da sugestão diabólica que prometia grandes coisas, sereis como deuses, o fogo da vanglória e da avareza espalhou-se nela, e assim foram queimados todos os seus frutos, isto é, toda a sua posteridade. Ó filhos de Adão, não queirais imitar vossos pais, que não ouviram a palavra do Senhor e por isso caíram na ruína. Vós, porém, ouvia-a. Em verdade vos digo, se observardes a minha palavra, não provareis a morte eternamente. É claro que aqui provar tem sentido de experimentar. Responderam então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Ó loucura de mentes desvairadas! Ó perfídia de gente diabólica! Não vos bastou arremessar uma vez tão terrível e infame vitupério contra um inocente, imune a qualquer vício, mas o repetis uma segunda vez. Agora sabemos que tens um demônio. Ó cegos! Se o tivesseis verdadeiramente conhecido, não teríeis afirmado que ele tinha um demônio, mas teríeis acreditado que ele era o Senhor, o Filho de Deus. Abraão morreu, mas não da morte de que falou o Senhor, mas só da morte corporal, da qual se fala no Gênesis. Os dias da vida de Abraão foram 175. Depois, faltando-lhe as forças, morreu numa ditosa velhice, em avançada ideia e cheio de dias, e foi unir-se ao seu povo. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram numa dupla caverna. Sentido moral: Abraão é figura do justo, cuja vida deve durar 175 anos. No número 100, que é o número perfeito, é indicada toda a perfeição do justo. No número 70, que é formado pelo 7 e pelo 10, é indicada a infusão da graça dos 7 dons do Espírito Santo e o cumprimento dos 10 mandamentos. No número 5, é indicado o reto uso dos 5 sentidos. Portanto, a vida do justo deve ser perfeita pela infusão da graça dos 7 dons, pelo cumprimento do decálogo e pelo reto uso dos 5 sentidos. A vida do justo deve ser perfeita pela infusão da graça dos 7 dons, pelo cumprimento do decálogo e pelo reto uso dos 5 sentidos. E assim fugirá do apego a este mundo e morrerá para o pecado, será cheio e não vazio de dias, reunido ao seu povo. Diz o Senhor pela boca de Isaías: os dias do meu povo serão como os dias das árvores, isto é, de Jesus Cristo, porque ele viverá e reinará para sempre, e com ele também o seu povo. Com efeito, diz no Evangelho: eu vivo e também vós vivereis. E seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram numa caverna dupla. Isaque interpreta-se gáudio, Ismael, escuta de Deus. O gáudio da esperança do céu e a escuta dos divinos preceitos sepultam o justo na dupla gruta da vida ativa e contemplativa, para que esteja protegido ao abrigo da face de Deus, escondido ao tumulto dos homens e longe das línguas que contradizem. E de sua contradição se diz: quem pretendes ser? Segundo eles, era só uma pretensão o fato de declarar-se filho de Deus, igual a ele, como se não o fosse. Mas Cristo não pretendia, ele o era na realidade. De fato, o apóstolo afirma: não julgou uma rapina o ser igual a Deus. Eles, porém, não perguntaram: quem és? Mas: quem pretendes ser? Por quem queres fazer-te passar? E ele: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória é nula. Contra aquilo que dizem: quem pretendes ser? Ele remete a sua glória ao Pai, ao qual deve o ser ele mesmo Deus. Quinto, Cristo será glorificado pelo Pai. Meu Pai é que me glorifica, aquele que vós dizeis que é vosso Deus. Mas vós não o conhecestes. Eu sim o conheço. E se disser que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Observa que o Pai glorificou seu Filho na natividade quando o fez nascer de uma virgem, no Rio Jordão e no monte quando disse: este é o meu Filho muito amado.
glorificou-o também na ressurreição de Lázaro e na sua ressurreição e ascensão. Por isso Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: Eu o glorifiquei na ressurreição de Lázaro, e de novo o glorificarei na sua ressurreição e ascensão. Portanto, é o Pai que me glorifica, e vós dizeis dele que é o vosso Deus. Aqui tens um claro testemunho contra os hereges, que sustentam que a lei foi dada a Moisés pelo Deus das trevas. Mas o Deus dos judeus, que deu a lei a Moisés, é o Pai de Jesus Cristo. Portanto, é o Pai de Jesus Cristo que deu a lei a Moisés. E vós não o conheceis espiritualmente, enquanto servis às coisas terrenas. Eu, porém, o conheço, porque sou um com ele. E se dissesse que não o conheço, embora o conheça, seria um mentiroso como vós, que dizeis conhecê-lo, embora não o conheçais. Mas eu o conheço e observo sua palavra. Ele, como filho, dizia a palavra do Pai, e ele mesmo era a palavra verbo do Pai, que falava aos homens. Portanto, conserva serbat a si mesmo, isto é, conserva em si mesmo a divindade. Sexto, a exultação de Abraão. Abraão, vosso pai, exultou na esperança de ver o meu dia. Viu-o e se alegrou. Disseram então os judeus: Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. E nota também que são 3 os dias do Senhor: a natividade, a paixão e a ressurreição. Do primeiro dia, Joel diz: da casa do Senhor sairá uma fonte que regará a torrente dos espinhos. No dia da natividade, uma fonte, isto é, Cristo, brotará da casa de Davi, isto é, do seio da bem-aventurada Virgem, e regará a torrente dos espinhos, quer dizer, erguer-nos-á do monte das nossas misérias, pelas quais cada dia somos pungidos e feridos, como por muitos espinhos. Do segundo dia, Isaías diz: na firmeza do seu espírito tomou resoluções para o dia da sua cólera ardente. No dia da paixão, na qual o Senhor suportou o ardor dos tormentos e do esforço, na firmeza do seu espírito, enquanto pendia da cruz, estabeleceu de que modo teria mandado o diabo para a ruína e arrancado de sua mão o gênero humano. Do terceiro dia, diz Oséias: ao terceiro dia nos ressuscitará, e nós viveremos na sua presença. Entraremos na ciência do Senhor, e o seguiremos a fim de conhecer. No terceiro dia, Cristo, ressurgindo dos mortos, ressuscitou consigo também a nós, isto é, com uma ressurreição conforme a sua, pois como ele ressurgiu, também nós cremos que seremos ressuscitados na ressurreição geral. E então viveremos, compreenderemos e o seguiremos para conhecer. Nestes 4 termos vemos indicadas as 4 propriedades do corpo glorificado. Viveremos, eis a imortalidade. Compreenderemos, eis a sutilidade da inteligência. Seguiremos, eis a agilidade, para conhecer o Senhor, eis a luminosidade. Portanto, Abraão, isto é, o justo, no dia da natividade, exulta pelo Verbo encarnado, com o olho da fé, o vê pender do patíbulo da cruz e sabe que, imortal, gozará com ele no reino dos céus. Então os judeus, considerando nele só a idade do corpo e não a natureza divina, disseram-lhe: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Talvez o Senhor tenha 31 ou 32 anos, mas pelo excessivo esforço e pela contínua pregação mostrava uma idade superior. E, portanto, disse-lhes: antes que Abraão fosse, eu sou. Fosse, fieret. Não disse esset, mas fieret. Fosse feito, porque Abraão era uma criatura. De si não disse factus, mas sum, sou, porque é o Criador. Antes que Abraão fosse, eu sou. Fieret e sum. Factus, sum. Sétimo, os judeus querem apedrejar Jesus, mas ele se esconde. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus se escondeu e saiu do templo.
os judeus recorreram às pedras para apedrejar a pedra angular, aquele que reuniu em si mesmo as duas paredes, isto é, o povo judaico e o povo dos pagãos, dois povos que se combatiam. Os judeus, cujos pais haviam apedrejado no Egito o profeta Jeremias, imitando sua maldade, queriam apedrejar o Senhor dos profetas. Por isso, o Senhor diz deles: sois filhos daqueles que mataram os profetas. Acabais, pois, de encher a medida de vossos pais. Sentido moral: os falsos cristãos, filhos estranhos, isto é, do diabo, que mentiram ao Senhor, violando o pacto do batismo, no que depende deles, apedrejam cada dia com as duras pedras dos seus pecados seu Pai e Senhor Jesus Cristo, do qual tomaram o nome de cristãos, e tentam matá-lo, isto é, matar a fé nele. Estes cristãos são como os filhos do abutre, que deixam seu pai morrer de fome. Não são como os filhos do grou, que expõem a si mesmos à morte para salvar o pai quando o falcão o persegue. E quando o pai está velho e já não tem condições de caçar, eles próprios o nutrem. O nosso pai, como um pobre faminto, bate à porta para que a abramos e lhe demos, se não exatamente a ceia, ao menos um bocado. Eis que estou à porta, diz no Apocalipse, e bato. Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, entrarei até ele e cearei com ele e ele comigo. Mas nós, filhos degenerados, deixamos morrer de fome o nosso pai, como fazem os filhos do abutre. Por isso ele se lamenta de nós por boca de Jeremias. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto ou uma terra de trevas? Por que disse, pois, o meu povo, nós nos retiramos, não tornaremos mais para ti? Porventura quer ser a donzela do seu ornato, ou a esposa da faixa que lhe adorna o peito? Mas o meu povo esqueceu-se de mim durante dias sem número. O Senhor não é um deserto, uma terra de trevas, onde nenhum fruto ou só poucos frutos são produzidos. Ao contrário, é o jardim do Pai, é a terra bendita, onde de qualquer coisa que semearmos, colheremos o cêntuplo. Por que, pois, nós, miseráveis, afastamo-nos dele e nos esquecemos dele por tão longo tempo? Mas a alma, esposa de Cristo, virgem pela fé e pela caridade, não pode esquecer-se de seu ornamento, isto é, do amor divino com o qual está adornada e da faixa de seu peito, isto é, da consciência pura com a qual se sente tranquila. Irmãos caríssimos, peço-vos, sejamos como os filhos do grou, para estarmos prontos, se for necessário, a expor-nos à morte por nosso Pai, isto é, pela fé em nosso Pai, e neste mundo já envelhecido e quase em ruína, restauremo-lo com boas obras, exatamente para que não aconteça também a nós aquilo que diz o Evangelho. Então Jesus se escondeu e saiu do templo. É por isso que do presente domingo, chamado Domingo da Paixão, não se recita nos responsórios o Glória ao Pai. Todavia, não se deixa completamente, recita-se no fim dos Salmos, já que o Senhor ainda não foi entregue nas mãos dos carrascos. Rezemos, pois, e com lágrimas imploremos ao Senhor que não esconda de nós o seu rosto e não saia do templo de nosso coração. No seu juízo, não nos acuse e não nos convença do pecado, mas infunda em nós a graça de ouvir com a máxima devoção a sua palavra. Que nos dê a paciência de suportar as injúrias, nos livre da morte eterna, nos glorifique no seu reino, para que mereçamos ver o dia da sua eternidade com Abraão, Isaque e Jacó. Conceda-nos tudo isso, àquele ao qual pertence a honra, o poder, o esplendor e o domínio nos séculos eternos. E toda a Igreja responda: Amém.